das vezes aqui o José Aparecido vem pedindo R$ 1, né, para ajudar aqui a gente e ajudar outras pessoas também. E muitos não conseguem me dar R$ 1, que é um preço irrisório, que não vai te fazer falta, não vai te deixar nem pobre nem rico. Na verdade, vai te deixar rico, porque quando você doa, né, a tendência é que o dinheiro, ele é líquido, ele flui igual água, então ele vai e volta. Tá? O dinheiro é assim. O dinheiro de doação é um dinheiro tão abençoado que ele roda o mundo todo. Então, às vezes eu peço R$ 1 e as pessoas, não sei, não conseguem me dar R$ 1. Às vezes é o mal não querendo que essa pessoa prospere. Porque quando você doa, você automaticamente, a prosperidade entra na sua vida. Aí, querida irmã aí, outras pessoas de outros grupos estão pedindo para mim, para o José Aparecido, em outros grupos. Olha só para você ver, a gente às vezes, né, não tem dentro de casa, aqui, com algumas pessoas, não são todas, tem muitas pessoas que me abençoam mesmo, isso é uma grande verdade, né? Uma boa maioria, infelizmente, não tem esse tino da doação. Aí o que Deus faz? Deus coloca no coração de outras pessoas, de outros grupos, para lá colocar uma lâmina e fala assim, gente, abençoa o José Aparecido, tá aqui o Pix dele. Olha aí, gente, é Deus que faz isso. Porque muitas das vezes a gente não tem dentro de casa. Não tem dentro de casa. Deus coloca lá fora para trazer. Porque Deus, ele quer te abençoar. Mas ele quer te abençoar porque você tem que ser primeiro um doador, porque ele também foi. Ele doou o seu único filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Ele é a porta. Então, veja bem, pessoas, quando você doa, automaticamente você recebe. E a prosperidade financeira, porque muitas das vezes Deus não dá o que você quer, Deus dá o que você precisa. Mas para Deus te dar o que você quer, você tem que ser um doador. Essa é a grande verdade. E a gente aqui pede R$ 1, que é tão irrisório, para quê? Para que você seja abençoado. Mas, muitas das vezes, você não acredita nisso. Você acha que eu estou extorquindo de vocês, que eu estou querendo tirar de vocês. Não, gente. Eu estou querendo abençoar vocês. Quando vocês me abençoam, automaticamente vocês são abençoados. Tão irrisório, tão pouco, né? Não é? Mas isso é que traz esse rio que é a bênção. O dinheiro é a raiz de todo mal. Eu dei uma aula sobre cabala e falei que o dinheiro é uma entidade viva. Quanto mais você gostar dele, quanto mais você querer ele, quanto mais você apaixonar por ele, mais ele vai correr de você. Quanto mais você quiser desprezar, aprender, exigir que ele venha, ele vai vir. Porque ele é uma entidade. Mas a prosperidade está na doação. E ó, lembre-se do que o José Aparecido está falando. Eu desafio qualquer um doador aqui da Vitória Nossa, desafio de dizer que quando doou, Deus não abençoou. Deus abençoa, abençoa com cura, com livramento, com dinheiro. Deus abençoa, porque você doou. Então aprenda, sabe? Porque outras pessoas de outros grupos estão entendendo isso, está sim pedindo para o José Aparecido em outros grupos. Olha, que coisa de Deus. E todos eles que me enviar R$ 1 ou mais, aquilo que Deus tocar no coração deles, vai ser abençoado, porque é promessa. Né? Como diz Francisco de Assis, é dando que se recebe. Francisco de Assis, a família Assis, o patriarca faleceu, a herança que Francisco tinha, eles eram muito ricos, gente. O que Francisco fez? Ele entregou toda a herança para o povo e andava descalço. O Papa queria matar Francisco, mas Francisco tinha tanto seguidor que o Papa ficou com medo. E o Papa se enjoelhou e beijou os pés de Francisco. Vai, Francisco, nessa tua obra, porque você é digno de louvor acerbado a Deus. Então, quer dizer, olha o que Francisco ganhou, poupou a vida dele. E tá aí a história de Francisco, é dando que se recebe. Se você não dá, você não vai receber, gente, acredite. Pode vir acontecer alguma coisa, mas é a maldição do peru. O que é a maldição do peru? A maldição do peru é você morre na véspera, você não alcança a bênção, né? Você já viu algum peru participar da festa de Natal? Não participa, ele está morto em cima da mesa. Então, que essa maldição do peru não te alcance. Mas muitos que amam o dinheiro não vão receber. Se tiver que receber, morre antes. Que coisa, pessoas. Não ame o dinheiro. Despreze-o, cative-o e coloca ele debaixo dos seus pés. Ele que tem que trabalhar para você. E não você trabalhar para ele. Pessoa. Eu agradeço, tá? A todos os outros grupos. Eu vou até colocar isso no YouTube. Agradeço a todos os outros grupos que têm olhado aqui para o José Aparecido e têm me abençoado. E decreto diante de Deus que todos que me abençoou serão abençoados. 5, 10, 15, 100 vezes mais daquilo que você me doou. Amém? Pessoas, meninos e meninas. Acredite, pessoas, o segredo do judeu, né? Nem todo judeu é próspero, porque a prosperidade é você não faltar nada. Essa é a grande verdade. Prosperidade não é ser muito rico, é não faltar nada para você, né? Mas uma boa parte dos judeus, eles têm isso por regra, né? Ele pega o dinheiro, né, e despreza o dinheiro. Essa é a grande verdade. Salomão fez isso. Salomão prendeu a entidade do dinheiro dentro de um pote de bronze. Ele prendeu essa entidade. E normalmente o judeu ele despreza o dinheiro ao ponto do dinheiro ficar sendo cativo, escravo dele. Então, esses ensinamentos vai te trazer o quê? Para que você tenha domínio sobre ele. Agora, como você vai dominar uma coisa se você ama ela demais? Não é? Como você vai ser
dono daquilo se aquilo te comanda. Então, você não é dono do dinheiro. O dinheiro que é seu dono. E normalmente, as pessoas que não têm essa sabedoria da doação, né? Porque quem alimenta o órfão, a viúva, o estrangeiro na sua terra, o pobre, é Deus. Então, ele, através disso, ele, através de você, você é o canal que está abençoando quem ele abençoa. Porque, na verdade, é ele que cuida. Então, isso é doação. O dinheiro, sendo a raiz de todo mal, ele passa por uma doação, Deus é como se ele te desse um desconto. Opa, esse aqui é um doador, então ele merece receber mais. Porque ele sabe que a sua medida é sacudida, recalcada e transbordante. Aquilo que transborda não é seu, gente. Aquilo que transborda não é seu. Está provado lá em Boaz. Na Ruth, né, o marido dela faleceu. Aí a sogra de Ruth, acho que o nome dela é Noêmia, falou, vamos para a terra de Boaz, porque Boaz é um homem próspero. Mas por que ir para as terras de Boaz? Porque existe um decreto, né, divino dentro disso, que tudo que nos campos de Boaz, tudo que caísse no chão, era para respingar, os pobres respingavam. Era um decreto, uma metzuvá, uma lei, né? Uma metzuvá, um mandamento de Deus, que aquilo ali era para os pobres. Então, veja bem, Ruth foi lá respingar, né? Porque tudo que cai no chão não te pertence. Você está numa árvore frondosa, você é uma árvore frondosa, cheia de frutos, dá uma sacudida de amor, pessoas, sabe? Abençoa aquele que está aí perto de você. Se não quiser abençoar o José Aparecido, tudo bem, certo? Isso aí é Deus que vai tocar no seu coração. Você tem um direito também de não querer. Se Deus fala, abençoa o José Aparecido, aí você, eu não quero abençoar, o problema é seu, você tem um direito. Mas então, abençoa outras pessoas. Por quê? Você é uma árvore frondosa, com muitos frutos, dá uma sacudida de amor para que quem passe pegue. Porque a sua medida tem que ser recalcada, sacudida e transbordante. O que transborda, acredite em mim, quanto tempo aí na sua vida não transborda, não sobra dinheiro? Seu saquetel é furado. Você sabe o que é saquetel? Uma bolsinha de couro onde se guarda o dinheiro. Então, quer dizer, você compra tudo, mas falta o gás. Você compra tudo, mas falta o óleo. Você compra tudo, mas falta uma coisa ou outra. Percebeu, pessoas? Então, quer dizer, esse saquetel furado, Deus ele repreende esse devorador, esse cortador, esse migrador e esse destruidor, que destrói as coisas acabam muito rápido. Mas por quê? O saquetel está furado. Mas por que o saquetel está furado? Porque você não é um doador, sabe? Você tem que ser um doador, porque aquele que doa, recebe. O dinheiro, sendo uma entidade, ele é a raiz de todo mal, porque quando você é uma pessoa que faz doação, sua medida é recalcada, sacudida e transbordante, porque Deus sabe que o transbordar de você é para doação. Você é uma frutífera, cheia de fruto, mas às vezes o fruto apodrece na árvore, mas você não dá para ninguém. É ou não é verdade? E Deus, muitas das vezes, no Iquipô nosso, na nossa festa, ele vem dar decretos doces e decretos amargos para aquele ano. Muitas pessoas não vão sobreviver aquele ano. É ele que determina se você vive ou se você morre, se você ganha ou se não ganha, se você pega ou se não pega, se acontece ou não acontece. Uma vez por ano, ele te dá o decreto. Então, se você é um doador, você vai receber o decreto da doação. Então, Deus vai te prosperar. Vocês estão me entendendo? Porque se você não for um doador, você não recebe. Porque a linha do tempo e da majestade de Deus é baseada em doação. Ele mesmo se doou. Você tem uma fagulha divina de Deus em você. Ele doou essa fagulha para que a sua alma tivesse um espírito e para que você estivesse nessa terra. Não é verdade, pessoas. Então, mais uma vez, falo com vocês, tá? O nosso Pix está em cima aí, ó, 776781-50644. R$ 1. Olha, que é tão irrisório que, olha, é a possibilidade de você prosperar. E que o próximo ano Deus possa te dar decretos doces
decretos doces, porque você é um doador. Aí sim você vai ter medida, recalcada, sacudida e transbordante. Porque Deus tem necessidade de abençoar o órfão, a viúva, o estrangeiro e o pobre. Né? Ele tem essa necessidade, porque é Ele que cuida. Então ele precisa de homens e mulheres que têm a sua árvore cheias de frutos. E essa pessoa sacode aquele fruto e dá aquele fruto para um que passa. Ok, pessoas? Então essa é a nossa realidade. Seja um doador. E eu desafio mesmo, porque é verdade. É verdade. Muitos que às vezes não tinham nada, passou a doar e tem. Passou a doar e tem. Mas porque doou para o José Aparecido? Talvez sim. Mas porque fez uma outra doação para uma outra pessoa? Talvez sim. Mas o fato é que quem é um doador, ele transforma a raiz de todo mal, que é o dinheiro, numa bênção. E essa bênção corre o mundo todo, gente. Por isso que o judeu é próspero. Por quê? Porque ele não dá esse valor que você dá ao dinheiro. Ele corresponde com o dinheiro. O dinheiro é uma entidade, ele conversa com o dinheiro. Ele traz o melhor do dinheiro para a sua vida. E o dinheiro vem, prospera. Eu, por exemplo, eu tenho um rito comigo aqui de espalhar um monte de pratinha no chão, moedas e notas, e pisar nelas. Por quê? Porque quem manda sou eu. Certo? O dinheiro não vai me dominar, sabe? Eu não sou amante do dinheiro. Você deve servir um Senhor só. Um você vai ter que desprezar. Muitas das vezes a gente está servindo o dinheiro e esquece do Senhor, que é o seu Deus, que é o Deus do dinheiro, que é o dono do dinheiro. O ouro e a prata pertencem a Ele. Então vem cá, você tem que servir a Deus e desprezar o dinheiro. Acredita em mim, pessoas. Porque enquanto você tiver essa gana de querer esse dinheiro, e eu quero dinheiro, eu quero, ele vai fugir de você, ele vai correr de você. Vai porque ele é teimoso, ele é chato, ele é uma entidade, ele não vai. Deus colocou no meu coração, José Aparecido, pede a esse povo R$ 1, porque não vai custar nada para eles e eu vou abençoar eles. É Deus que está te abençoando com o que você nem tem. De repente, R$ 1, certo? Quando você deposita, Deus te abençoa. Ele te dá decretos doces por causa da sua atitude, porque não transbordou. A viúva do azeite foi o que aconteceu. Ó, o profeta, ó, estou com fome, faça-me um bolo para mim. Ela, ó, meu Deus, ela nem falou, ela foi lá e fez, ela falou, ó, tá aqui, certo? Eu e meu filho vão morrer de fome. Ela morava num lugar ermo e realmente a pobreza lá não tinha jeito, era pobre mesmo. Aí ele falou, deita sua vasilha de azeite. Ela se tornou a maior doadora de azeite que existia lá na época. O azeite não cessava de encher as vasilhas. Essa é a verdade, porque ela doou o quê? O que ela tinha. Jesus também, no gasofilaço, ele viu uma senhorazinha, certo? E demorou, colocou lá a moeda no gasofilaço. Ele falou, essa deu a melhor oferta, porque ela deu o que ela tinha. Eu não estou pedindo o que você tem. Deus não falou comigo para te pedir o que você tem. Se tivesse falado, eu falava com você, eu quero tudo que você tem e Deus vai te abençoar. Não, R$ 1. R$ 1 e a sua vida vai mudar. Porque você vai entender, certo? Que o dinheiro não pode mandar em você. E você que manda no dia. Eu estou aqui tentando até acabar lá, sou um iniciado cabalista. Né? Fui preparado para ser um rabino, mas hoje tem outras vertentes. Né? Só tenho um infiel, infelizmente. Mas eu tenho a Kabbalah muito dentro de mim. Né? Então, eu tenho ensinado, e falei na última live aí sobre Kabbalah, sobre o dinheiro. Posso voltar, até falo com vocês se vocês quiserem, certo? Posso voltar. E detalhe, é um ensinamento secreto, oculto, que é o espiritual da Kabbalah. Eu ensino o espiritual. Você entra no mundo espiritual, traz cativo aquilo e aquilo tem que te servir. Por que todos os reinos da terra iam ter com Salomão, traziam riquezas? Para quê? Amarra o valente e toma o que ele tem. Ele nem precisou, ele só amarrava o valente. Eles vinham e entregavam nos pés de Salomão todas essas riquezas. Por quê?
Porque ele amarrou o diabo. Ele amarrou, ele colocou essa entidade chamada dinheiro dentro de um pote de bronze. Ele prendeu o dinheiro. Ele prendeu e pisou nele e exigiu que ele fizesse a vontade dele. Muitas das vezes o dinheiro está fazendo a vontade do dinheiro e não a sua vontade. Como eu disse, às vezes Deus te dá o que você precisa e não o que você quer. Você não é um doador, você não é igual ele, você não é igual Jesus, você não é igual São Francisco de Assis. Todas essas pessoas doaram. Você não é igual José Aparecido, que doou, né, que doou a vida, o tempo dele para esse grupo. Olha aí, 5 anos. Mas isso eu te digo agora, seja um doador. Porque se você for, de fato, um doador mesmo, e não ter essa dó do dinheiro. Ah, mas esse dinheiro aqui é tão assim que eu... não vou dar não. Não, eu preciso tanto. Larga isso, gente. Larga. Acredite em mim. Enquanto você amar o dinheiro, certo? Você vai estar servindo ele. Então ele vai zombar e usar você e humilhar vocês. O dia que você humilhar o dinheiro, pisar nele e exigir que ele te sirva, aí sim você vai ficar próspero, ok? Pessoas, entenda, poderia estar pedindo mais? Poderia. Mas Deus me falou há muitos anos atrás, uns 5 anos atrás mais ou menos, R$ 1, José Aparecido, vamos testar esse povo, porque R$ 1 não te deixa nem mais rico e nem mais pobre. Mas é uma pegadinha, porque R$ 1, se você não tem capacidade de me dar R$ 1, quer dizer que você ama o dinheiro, porque não é possível que você não tenha R$ 1. Então não é verdade, pessoas. Então, Deus foi sábio, me colocando no meu coração. R$ 1. Aquele que der, será abençoado. Será abençoado. Por quê? Porque a bênção da prosperidade está na doação. Não é no valor, é na doação. E Deus foi tão bom com você, né? Pôs no meu coração R$ 1. Olha só para você ver. Imagina se você tivesse por 100, 200, 300. Imagine só. Não, ele colocou R$ 1, que é irrisório para você. Mas Deus faz essas coisas. Então, gente, estou gravando isso para o YouTube, sentindo o coração. Meu Pix está em cima. Se você não quiser doar para mim, tudo bem, tá? Porque é aquele negócio. Deus até fala com você, mas você tem um livre-arbítrio. Você decide doar se você quiser ou não. Aqui nós não estamos te obrigando, mas uma coisa você tem que fazer. Faça doação para o pobre, para a viúva, para o estrangeiro na sua terra, para o necessitado, porque quem cuida desse povo é Deus. E se você coloca no seu coração que você vai cuidar desse povo, Deus abre a burra para você e derrama bênçãos, porque Ele tem a necessidade de cuidar desse povo. Ele, né? Olha o passarinho, não fia, não corre, mas nunca faltou, nem Salomão se vestiu como os lírios do campo. Então quem cuida é Deus, e para Deus cuidar, certo? Para Deus, minha mãe está falando aqui, para Deus cuidar, você tem que doar. A partir do momento que você doa, sim, as portas da prosperidade abrem para você, ok? Pessoas, meninos e meninas, agradeço aí aos grupos que têm feito essas doações aqui para o José Aparecido. Minha mãe está pirando, gente. Deixa eu ir lá. Gente, fique com Deus, tá? Agradeço esses grupos que têm me ajudado aí, tá? Se você puder, faça uma doação de R$ 1. Se você não puder, tudo bem, mas uma coisa eu te falo, faça uma doação. Né, mãe? Fala, meninos e meninas. Meninos e meninas. Pessoas. Pessoas. Fica com Deus, gente. Deus abençoe a todos.